Fala galera, vamos lá, mais um videozinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado já travado em toda a história da humanidade. Seu tempo de duração foi de 6 anos, galera, indo de setembro de 1939 a setembro de 1945. O número de mortos da Segunda Guerra varia entre 50 e 70 milhões de pessoas. Muitos autores consideram uma extensão da primeira, que foi de 1914, né, a 1918. Mas alguns historiadores costumam dizer que foi a Grande Guerra, que foi de 1914 a 1945. Beleza? Tendo em vista que, assim como a guerra iniciada em 1914, foi a Alemanha que deu início a esse conflito, e em 1939 também. Os motivos que ocasionaram a Segunda Guerra são múltiplos e variados, mas alguns deles se destacam e nos ajudam a compreender esse evento tão catastrófico. Beleza? Vamos lá. Bom, a potência do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, eu vou sempre bater na mesma tecla em relação à data, porque tem muita gente que confunde, isso é comum, isso é normal, tá? Fora a Alemanha, a Itália e o Japão, né? A Grande Guerra foi o maior conflito armado da história. Ou seja, de toda a história, de toda a humanidade, até o dia de hoje. Durante esse período, países ao redor do mundo lutaram como parceiro de umas das duas alianças que dividiam entre potências do eixo e aliados. Os três principais países integravam a aliança entre potência e o eixo. Quem fazia parte? A parte do eixo era Alemanha, Itália e Japão. Esses países possuíam dois interesses principais em comum. Quais são esses interesses, galera? Expansão territorial, criação de impérios com base na conquista militar e na derrubada da ordem internacional do período após a Primeira Guerra. Lembra lá aquele Tratado de Versalhes? Então é esse. E outros pactos também, né? A destruição e a neutralização do comunismo soviético também era um do interesse em comum dessas potências, tá? No dia 1º de novembro de 1936, uma semana após assinarem um tratado de amizade, a Alemanha e a Itália anunciaram a criação do eixo Roma-Berlim. Ainda em novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assumiram o Pacto Anti-Internacional Comunista, em oposição à União Soviética. Já viu que começa a esquentar o clima entre essas potências, né? Um ano mais tarde, em 1937, a Itália se une ao pacto também. 2 anos mais tarde, em 1939, a Alemanha e a Itália assinaram um tratado conhecido como Pacto do Aço, que se formou a Aliança do Eixo através dos suprimentos militares. Beleza? E em 1940, a Alemanha, Itália e o Japão assinaram em Berlim um pacto com duração de 10 anos, o mais conhecido como Pacto do Eixo. Beleza, galera? Bom, a guerra ela teve suas fases, né? Após a invasão da Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, iniciou-se a Segunda Guerra. Isso a gente já sabe, beleza? Os ataques, as influências, a chamada Guerra Relâmpago também tem influência muito grande durante esse período. A primeira fase da guerra ela ocorre em 1939 e 1941. Essa foi uma fase caracterizada pelo acordo secreto entre a Alemanha e a União Soviética, conhecido como Pacto
germano-soviético, um pacto de não agressão entre essas duas potências. Com esse pacto, foi possível que a Alemanha invadisse a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, provocando uma reação de países como França, Reino Unido, que 2 dias logo depois, declararam guerra à Alemanha. As invasões nazistas perseguiram em países como Tchecoslováquia e a Áustria, países já extintos no dia de hoje. Beleza? Nessa fase, a característica militar mais impressionante foi a chamada Guerra Relâmpago. A Alemanha, tática da Guerra Relâmpago, com um ataque pesado e por todos os lados de um determinado alvo, que deu à Alemanha uma enorme vantagem no início da guerra. Em 1940, grande parte do território francês já estava ocupado pelos alemães. Mesmo ano, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo também sofreram invasões nazistas, com o auxílio dos italianos. A região dos Balcãs, onde se localiza a Grécia atualmente, também foi ocupada com uma certa rapidez. Bom, aqui a gente está vendo o mapa, dos países aliados na cor verde, as forças do eixo cor laranja e os países neutros, ele está cinza, beleza? Ou seja, a declaração de neutralidade, não significou total isolamento durante a guerra, Em um momento ou outro, várias nações oficialmente neutras cooperaram com ambos os lados, Ou seja, permitindo o uso de um dos seus recursos ou territórios, no esforço dessa guerra. Os países que declararam oficialmente a sua neutralidade, em relação à guerra foram o Afeganistão, que é um país que recebeu uma missão diplomática alemã, tentando convencê-lo a agir contra os britânicos na Índia, seus vizinhos de fronteira. O outro foi a Dinamarca, que realizou um comércio com ambos os lados no meio da guerra. Outro foi a Espanha, que era aliada do Reino Unido por meio de um tratado. Outro foi a Etiópia, que recebeu uma missão diplomática alemã, tentando convencê-la a agir contra o Reino Unido, a França, o Irã, ocupado pelos turcos britânicos e por tropas russas. Luxemburgo, que nunca declarou guerra às potências centrais, apesar de ser invadido e ocupado pela Alemanha, O México, que recusou uma aliança com a Alemanha, o episódio conhecido como Telegrama de Zimmermann, E os Países Baixos, do Reino Unido, também por meio de tratado, negociou com ambos os lados. A Noruega forneceu assistência naval ao Reino Unido, a Suécia, patrocinou financeiramente a Alemanha, a Suíça se declarou em estado de sítio, e a Venezuela também, que era um país importante, petrolífero, abasteceu os aliados com o seu petróleo. Bom, e aqui a gente tem os aliados, que é a Polônia, o Reino Unido, a França, a União Soviética, os Estados Unidos, o Brasil, a China e outros, Temos também a parte do eixo, que é a Alemanha, a Itália, Japão e outras potências também, tá? Na primeira fase da guerra, a Inglaterra não se opõe à Alemanha, E esse bombardeio em Londres tem o objetivo, de derrotar os ingleses dentro de casa. Foi aí, gente, que a Inglaterra usou pela primeira vez o sistema de radar, que permite a presença de qualquer tipo de coisa que se mova no céu. Beleza? Aí as imagens do bombardeio na cidade de Londres, tá? Em 1941, a guerra se alastra, nas penínsulas balcânicas, os países do eixo, invade a Iugoslávia e a Grécia,
e a Alemanha invade a União Soviética. Gente, a guerra está quase chegando ao fim. São ataques que a gente já conhece, que vai fazer com que outras potências venham entrar na guerra também, por conta dos seus motivos e dos seus interesses também. Beleza? Temos a parte da segunda fase da guerra também, tá? Que é justamente essa que a gente está falando, que é a entrada dos Estados Unidos e o confronto, né, entre os soviéticos e os alemães. A guerra passou ao plano realmente mundial, abrangendo principalmente a Europa Ocidental e Oriental, a Ásia Menor, Sudeste Asiático e o Extremo Oriente e o Oceano Pacífico. Essa situação, né, inaugurou a fase de organização de resistência de aliados. Esses países que a gente já sabe, a gente já falou aí, beleza? A União Soviética, ela era chefiada por Joseph Stalin, né, que acabou por se unir aos aliados e por fim, né, a derrota a um inimigo que era comum. Vale ressaltar que a União Soviética tinha seu território atacado tanto por nazista quanto pelo Império Japonês, gente. Beleza? Foi nesse contexto que ocorreu a famosa Batalha de Stalingrado, tá? Que perdurou pelos anos de 1942 e 1943. Resultou em um dos maiores saldos de morte da guerra, tá? E ela é considerada uma das batalhas mais importantes, pois os nazistas viram-se obrigados a recuar do território soviético e praticamente abandonar esse fronte oriental. Ao mesmo tempo em que os aliados procuravam reconquistar seus territórios ocupados pelos nazistas junto ao Mediterrâneo. Em dezembro de 43, Churchill, né, do Reino Unido, e Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, da União Soviética, reuniram-se para definir qual seria o plano para acabar de vez com o eixo. Dessa reunião resultou o chamado Dia D. Beleza, galera? Dia D. Já ouviram falar, já? Então, o Dia D é a terceira fase da guerra. É uma fase marcada por uma série de operações desencadeadas, né? A partir desse dia, que na verdade é 6 de junho de 1944. Foi nesse dia, gente, que cerca de 100 mil soldados aliados desembarcaram nas praias de Normandia, na França, né? O objetivo dessas operações do dia D era a libertação das principais cidades europeias ocupadas pelos alemães, a ocupação de Berlim e a invasão da chamada Ninho da Águia, né? Nos Alpes Bavários, o reduto do partido nazista, no qual se encontrava líderes do alto escalão. Então, em abril de 45, no intuito de derrubar o Terceiro Reich, Hitler se suicidou com a sua mulher, a Eva Braun, né, em seu bunker em Berlim. Aos poucos, o território ocupado foi sendo libertado pelos aliados, que acabaram descobrindo campos de concentração, gente, tá? Campos de extermínio, né? Como aquele que a gente conhece alguns, né? O Auschwitz é um deles, um dos mais famosos, né? A última batalha mais importante travada na Europa durante a Segunda Guerra foi a Batalha de Berlim, no qual o Exército Vermelho Soviético enfrentou o que restava do exército alemão. E isso aí põe fim à guerra nesse continente. Mas a guerra não acabou por aí não, né? No entretanto, a guerra prosseguia no Oriente com incessantes bombardeios americanos e as cidades japonesas. Além dos combates em terra firme, como foi o caso da Batalha de Iwo Jima, o ponto
final, né, dessa guerra é a rendição do Império Japonês, tá? Ela só vai acontecer dois meses depois, aproximadamente, tá? E a primeira bomba cai sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. A segunda bomba cai no dia 9 de agosto. Junto, as duas bombas vitimaram cerca de 470 mil pessoas. Isso é instantaneamente, tá, gente? Após esse evento traumático, o Japão assumiu a rendição no dia 2 de setembro de 45, né? A guerra, então, chegava ao seu fim. Beleza? Estuda aí, galera. Depois a gente posta outro vídeo aqui.